Você já parou para pensar que talvez você não seja difícil demais? E que talvez você só esteja cansada de viver como alguém que nunca se sentiu totalmente segura? Meu nome é Michelle Sbais, eu sou psicanalista clínica e no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre o cuidado que devemos ter para não entrarmos no modo alerta, aquele modo que a gente não desliga, não descola, parece que estamos apertadas, pressionadas, parece que algo ruim pode acontecer, então eu preciso ficar preparado o tempo todo. É como estar andando e vivendo nesse modo ativado quase que o dia inteiro. E o perigo que isso pode trazer e pode representar, porque nesse modo a gente não descansa, a gente não relaxa, a gente não aproveita o momento, está sempre projetando o futuro e muitas vezes é um futuro com cenários difíceis e o quanto que isso pode te desgastar emocionalmente. Eu quero começar esse vídeo dizendo para você que a pressão ela não veio para destruir você, que ela veio para espremer. A função dela, ela também tem uma função protetiva, que é como que espremer para revelar os excessos e tirar esses excessos, quando você permite que ela cumpra essa função. Então, a primeira coisa, tem algo te pressionando? Você se sente pressionada ou pressionado a continuar, a se manter, muitas vezes, nessa atividade, nesse trabalho, nessa relação, fazendo o que você está fazendo? Então, pare para pensar um pouquinho se essa pressão ela está sendo tamanha a ponto de te fazer mal, porque talvez ela esteja revelando para você algum excesso e você talvez não soube identificar. Então, a primeira coisa é: entenda que a pressão ela não veio para destruir você, mas ela veio para potencializar algo que lá dentro, depois que você tira esses excessos, que você separa, ela vai revelar algo de valor dentro da sua personalidade, do seu caráter, aquilo que é importante para você, que às vezes com os excessos você não consegue perceber. Muita gente vive em constante estado de alerta. O corpo pode até descansar por alguns minutos, mas a mente ela não para. Ela está sempre preparada para o próximo problema, para a próxima demanda, para o próximo a fazer, a próxima decepção. Ela se prepara, mesmo enquanto você está buscando descansar, enquanto você está tentando relaxar o teu corpo, enquanto aquele momento você tirou para que você se reorganizasse. Você pode até tentar, mas às vezes não consegue porque a mente ela não está no mesmo modo que você gostaria que o seu corpo está. Quem vive assim pensa demais, se culpa demais e analisa tudo. E você percebe que não é um pensamento comum, né? Não é uma forma de pensar comum. É como um pensamento acelerado, ele roda em 2.0. Né? Então a gente pensa muito e pensa rápido. Ao mesmo tempo que pensa, vem aquela culpa, que não está muito claro, a gente não sabe por que está sentindo ela, mas se sente culpado. E a culpa ela também pressiona, ela também esmiuça, ela também alfineta. É muito importante perceber nesse momento em que você não consegue relaxar ou descansar, o que você está pensando e em como você pensa também. Outro ponto importante é que essa pessoa, ela nunca se sente segura, ela não solta, ela não relaxa, é como se ela tivesse com tudo preso, enrijecido. Até o corpo ele anda, os ombros arqueados, a postura dura, uma rigidez, não consegue descansar, não consegue soltar, e é esse movimento mesmo. A psicanálise ela vai nos trazer isso. Ela não solta, ela prefere prender com ela, justamente para ter o controle, para ter nas mãos, para manter ali com ele, com ela. Para a psicanálise, esse estado de alerta pode ter nascido de experiências emocionais quase que traumáticas, onde a pessoa ela percebeu que precisava prever perigos, quando lá na infância, na adolescência ou em algum momento que isso aconteceu de formas repetitivas, ou constantemente, essa pessoa se sentia sozinha, às vezes desamparada, às vezes até tinham pessoas ao redor que cuidavam, mas ela se sentia, sem condições de se defender sozinha. Ela adotou essa ideia de que seria melhor se ela percebesse um perigo iminente antes dele acontecer.
E é exatamente isso que dá esse sistema de alerta, esse modo alerta, onde a nossa mente, de forma automática, preventiva, ela remonta um cenário possível antes de que ele aconteça, no intuito de se proteger, inclusive se proteger emocionalmente. Aprendeu que precisava evitar conflitos, isso muito cedo também, quando em alguns momentos, também lá na infância, lá na adolescência, ou em algum período específico, de forma prolongada, essa pessoa ela viveu em ambientes conflituosos. E isso causou, dores, sofrimentos, a ponto de que a pessoa trouxe para ela, introjetou, trouxe para dentro a responsabilidade de manter um ambiente equilibrado, mesmo não sendo culpa dela, não sendo responsável por aquilo. Então foi uma forma que essa pessoa encontrou de lidar com aquela situação naquele momento. E essa forma de dar conta daquela situação naquele momento, de forma inconsciente e repetitiva, essa pessoa ela veio trazendo essa maneira. E é por isso que ela está o tempo todo ligada no ambiente, nas conversas, a fim de que ela consiga evitar possíveis conflitos. E isso mantém essa pessoa ligada o tempo todo. Que precisava também agradar aos outros para sobreviver. Então hoje essa pessoa ela se mantém alerta, por quê? Porque ela fica pensando, até remoendo, imaginando maneiras para poder encaixar naquele ambiente ou naquela relação, de poder agradar para não ser rejeitada, para não ser invalidada, desvalida, para não ser separada. Isso também mantém a pessoa constantemente alerta, porque ela não consegue relaxar, ela não consegue soltar. Ela vai entender que ela precisa agir dessa forma, que é mais seguro para ela reagir dessa forma do que ficar, por exemplo, de lado. E isso faz com que ela fique ligada, atenta, percebendo o movimento. Então, mesmo quando ela quer descansar e relaxar, ela não se sente segura para reagir assim. Precisava estar sempre pronta. E sempre pronta para quê? Para não ser deixada para trás, para não ser esquecido, para não ficar invisível. Sabe aquela sensação de que eu não faço parte daquilo, não faço parte daquele ambiente, não faço parte daquela família, me sinto estranho? Então existe ali uma necessidade de se mostrar sempre pronta, de estar sempre preparada, de estar sempre ligada no que está acontecendo, ligado. E com isso, isso não vai se repetir, isso não vai acontecer novamente. Eu não vou ser esquecido, eu não vou ser deixado. Também veio de uma reação, de uma situação, uma lembrança, algo que ficou registrado na memória, que trouxe essa dor inconsciente. Então, essa é uma tentativa de não passar novamente pela mesma situação. E dentro desses cenários, dessas situações que eu trouxe para você, a mente ela entende e ela aprende que se ela relaxar, que se eu relaxar, algo ruim, muito ruim pode acontecer. Então, mesmo que eu tenha consciência de que nada de ruim vai acontecer, o meu corpo ele reage dessa forma. Eu sinto dessa forma, eu percebo dessa forma, e por isso eu não desligo, eu não descanso, eu não relaxo. Por isso que está muito além da vontade ou da consciência de descansar. Não, agora eu vou deitar um pouquinho, agora eu vou tirar esse dia de folga, vou pegar as minhas férias, vou viajar. E aí, mesmo com tudo favorável, essa pessoa ela não descansa. E você sabe qual que é um dos maiores problemas disso? É que pessoas assim, que reagem assim, elas são costumeiramente elogiadas. São reconhecidas como pessoas fortes, pessoas que resolvem tudo, pessoas que estão prontas para ajudar, pessoas reconhecidas por aquilo que fazem. Só que ninguém percebe que essa pessoa está emocionalmente cansada, porque viver em alerta não é viver em paz, é sobreviver emocionalmente. E será que você não tem sobrevivido até aqui?
E sobreviver é diferente de viver. E eu trouxe aqui 2 apontamentos que podem te ajudar a criar mais repertório, para que você possa lidar melhor com essas questões que fazem parte do nosso dia a dia. Pare de associar descanso com culpa. A mente em alerta acredita que descansar é perigo, parar é fraqueza e desacelerar é algo ruim, que não pode ser feito. Eu preciso me manter no ritmo. Se eu parar, parece que algo ruim vai acontecer comigo ou com alguém. Então, primeiro ponto, não tem como viver emocionalmente bem se nós não fizermos pausas, se nós não interrompermos alguns fluxos. As demandas do nosso dia, elas nos colocam em movimento quase que o tempo todo. Se eu não tiver filtros, se eu não escolher, se eu não analisar se realmente está me fazendo bem, se está me fazendo chegar em algum lugar, porque só me movimentar não quer dizer que eu estou sendo produtivo, assertivo. Às vezes eu só estou me movimentando. Eu me movimento o dia inteiro, não descanso como poderia, e no final disso o resultado é muito ruim. Então é muito importante e é nessas pausas que eu consigo perceber aquilo que realmente está sendo bom, está me ajudando, está sendo produtivo para mim. E o segundo apontamento, aceite que segurança emocional não precisa ter o controle absoluto. E para eu ter segurança, eu não preciso ter o controle de tudo e de todos, e entender tudo o que vai acontecer comigo no meu dia a dia, no meu dia, ao longo dele, enquanto eu estou trabalhando, cuidando da casa, cuidando de mim, cuidando, fazendo ali as minhas demandas. Eu preciso aceitar que eu sou vulnerável, que fragilidade também é força. Eu posso me colocar frágil diante de algumas situações, sim, e que eu não preciso ter o controle de absolutamente tudo. Eu preciso entender que nem tudo pode ser previsto, nem tudo pode ser antecipado e nem tudo pode ser percebido antecipadamente. Pessoas em estado de alerta confundem controle com proteção. E viver tentando controlar tudo mantém o nosso corpo em esse estado de alerta, como se eu estivesse numa guerra. Precisasse me defender, muitas vezes sem ter nenhum perigo iminente, onde tudo está acontecendo aqui e não externamente. Curar esse ciclo vai exigir de você aprender a descansar, mesmo que você não tenha garantias absolutas. Ah, eu não tenho garantia, será que. Não, consegue. Porque o descanso ele não vem disso. O descanso ele vem da sua consciência através da sua necessidade naquele momento. E pode ter certeza que você consegue se manter inteiro, mesmo diante de uma situação em que tenta te desfragmentar através do alerta, da necessidade constante de se manter atento a tudo. É possível se manter inteiro, sim, e você consegue. Lembre-se que o controle excessivo ele pode ser medo disfarçado. E eu quero te convidar a, se você percebeu que não consegue fazer isso sozinho, que é importante também pedir ajuda e principalmente ajuda para um profissional. Você pode, vou deixar aqui os meus contatos no link, você pode ter esse vídeo e inúmeros outros vídeos que podem te dar mais repertório para que você possa manejar bem esses seus sentimentos, essas emoções, esses afetos. Pode te trazer mais leveza no seu dia a dia, pode te trazer mais conhecimento sobre você mesmo, sobre o seu funcionamento, sobre as reações e comportamentos, que você consegue sim ter uma vida mais equilibrada, saudável e feliz dentro do possível. E não se esqueça, deixe já as notificações ativadas, compartilhe esse vídeo com alguém e me siga para mais. Até o próximo vídeo.